Olá, dando continuidade à parte 2 da aula 8, a qual examinamos a importância do poder do Estado e das classes sociais a partir da leitura do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, é importante salientar que Marx inicia o livro com uma referência clássica a Hegel, na qual comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Acrescenta ademais que os homens fazem a sua própria história, contudo não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sobre as quais ela é feita, mas estas lhe foram transmitidas assim como se encontram. E justamente quando parecem estar empenhados em transformar a si mesmos e as coisas, em criar algo nunca antes visto, exatamente nessa época de crise revolucionária, eles conjuram temorosamente a ajuda dos espíritos do passado. Tomam emprestados os seus nomes, as suas palavras de ordem, o seu figurino, a fim de representar com esta venerável roupagem tradicional e essa linguagem tomada de empréstimo as novas cenas da história mundial. Nesse sentido, podemos compreender o porquê que os franceses não conseguiram deixar de pensar em Napoleão, fato que ficou comprovado quando no dia 10 de dezembro de 1848, Luiz Bonaparte foi eleito presidente da República Francesa, mediante a eleição geral. Agora, eles não só têm a caricatura do velho Napoleão, mas também o próprio Napoleão caricaturado em atitude condizente com os meados do século XIX. Bom, para fins didáticos, resolvemos enumerar a cronologia da Revolução de 1848 na França. É possível distinguir claramente, em traços gerais, as fases percorridas pela Revolução Francesa do dia 24 de fevereiro de 1848 a dezembro de 1851, a qual pode ser dividida em três períodos principais. O primeiro período de fevereiro. O segundo, período da Constituição da República ou da Assembleia Nacional Constituinte, que aconteceu do dia 4 de maio de 1848 a 28 de maio de 1849. Terceiro período, o período da República Constitucional ou da Assembleia Nacional Legislativa, que aconteceu de 28 de maio de 1849 a 2 de dezembro de 1851. Focamos agora no primeiro período de fevereiro. O primeiro período, de 24 de fevereiro, ou da deposição de Luiz Felipe até o dia 4 de maio, dia da reunião da Assembleia Constituinte, que é propriamente o período de fevereiro, ele pode ser designado como prólogo da Revolução. Nesse período se constituiu um governo improvisado, que se autodeclarou como provisório. E tudo que foi motivado, tentado e dito nesse período foi apresentado como provisório. O objetivo original das jornadas de fevereiro foi uma reforma eleitoral que ampliasse o círculo dos privilegiados políticos dentro da própria classe possuidora e derrubasse o domínio exclusivo da aristocracia financeira. Quando, porém, o conflito irrompeu de fato, quando o povo foi às barricadas, a Guarda Nacional ficou passiva. O exército não ofereceu nenhuma resistência séria e a realeza fugiu. A república pareceu algo óbvio. É interessante ressaltar que o período de fevereiro foi interpretado de maneira particular por cada partido que participou da Revolução. Por exemplo, o Partido Operário imprimiu à Revolução seu selo e proclamou como República Social. No entanto, enquanto o proletariado parisiense ainda se comprazia na contemplação da ampla perspectiva, se lhe descortinava e se entregava às discussões bem intencionadas sobre os problemas sociais, os velhos poderes da sociedade se reagruparam, reuniram-se, ponderaram e receberam o apoio inesperado da massa da nação,
dos camponeses e do pequeno burguês, os quais se lançaram todos de uma só vez à arena política após a queda das barreiras da monarquia de Júlio. Ao observarmos a pintura Lamartine em frente à sede da Prefeitura de Paris, em 25 de fevereiro de 1848, recusando a bandeira vermelha, podemos perceber com clareza na obra a repulsa aos ideais proletários. Segundo período da Constituição da República e da Assembleia Nacional Constituinte. O segundo período, de 4 de maio de 1848 até o final de maio de 1849, é o período da Constituição, da fundação da República Burguesa. Imediatamente após as Jornadas de Fevereiro, não só a oposição dinástica foi surpreendida pelos republicanos e os republicanos pelos socialistas, mas toda a França por Paris. A Assembleia Nacional, que se reuniu no dia 4 de maio de 1848, em decorrência das eleições nacionais, a forma de protesto vívido contra as propostas pretensiosas da Jornada de Fevereiro deveria reduzir os resultados da Revolução ao parâmetro burguês. O proletariado parisiense tentou dissolver a Assembleia Nacional, mas o único resultado desse movimento foi a prisão dos líderes do Partido Proletário, a proibição de reuniões populares e o fechamento dos clubes democratas. A resposta do proletariado parisiense a essa declaração da Assembleia Nacional Constituinte foi a insurreição de junho, o mais colossal acontecimento na história das guerras civis europeias. A insurreição de junho, a revolta do proletariado parisiense, de 23 a 26 de junho de 1848, foi o primeiro grande embate entre a burguesia e o proletariado. Isolado dos seus aliados, pequeno-burgueses e camponeses, e sem uma liderança global, o proletariado parisiense sofreu uma derrota sangrenta. A insurreição constituiu uma reviravolta na Revolução em toda a Europa. A contra-revolução assumiu contornos definitivos e partiu para o ataque. Ele, pelo menos, sucumbe com honras de uma grande luta que teve relevância para a história mundial. Não só na França, mas toda a Europa treme frente ao terremoto de junho, ao passo que as derrotas subsequentes das classes mais altas saíram tão barato que necessitam da exageração descarada da parte do partido vencedor, para poderem, inclusive, passar por acontecimentos. Essas derrotas são tão mais vergonhosas quanto maior a distância entre o partido proletário e o partido derrotado. Isso fica claro quando nós percebemos como foi importante para a Europa esse episódio da insurreição de junho. Inclusive, ele repercutiu em outros países, como podemos observar na pintura o episódio da Revolução Belga. Com a derrota da insurreição, a República Burguesa triunfou, ou seja, a República dos Insurgentes de Junho preparou o terreno, o qual foi fundado a República Burguesa. Porém, a derrota trouxe novos questionamentos, pois existiam outras questões em pauta que iam para além da alternativa, república ou monarquia. A república, ela só pode representar a forma de revolução política da sociedade burguesa. Durante o mês de junho, todas as classes e todos os partidos se uniram no Partido da Ordem contra a classe proletária, considerada o partido da anarquia, do socialismo, do comunismo. A sociedade é salva sempre que o círculo dos seus dominadores se estreita, sempre que um interesse mais exclusivo é imposto a um mais amplo. Toda e qualquer reivindicação da mais elementar reforma financeira burguesa, do mais trivial liberalismo, do mais formal republicanismo, da mais banal democracia é simultaneamente punida como atentado contra a sociedade e estigmatizada como socialismo.